Olá pessoal, professor Robson aqui. Na videoaula de hoje nós iremos fazer uma breve revisão a respeito dos nossos conteúdos do segundo bimestre. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Neste bimestre nós trabalhamos um pouco na nossa apostila, a respeito de esportes de rede, parede, esportes de invasão. E também nós fizemos, eu passei um trabalho para vocês a respeito do futsal, que foi uma das modalidades esportivas que nós trabalhamos na nossa apostila ao longo deste segundo bimestre, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, na apostila, todas as atividades que nós fizemos durante as nossas aulas online, Para quem não fez alguma atividade da apostila ainda há tempo, para vocês fazerem e enviarem esta apostila completamente com as atividades respondidas, para que eu possa estar avaliando e dando nota para vocês. Então, aqui logo na primeira página tem 6 questões aqui que vocês precisam responder. Então, como não tem espaço para vocês responderem aqui na própria folha, eu peço que vocês façam em uma folha à parte, coloquem dentro da apostila e enviem para a escola, para que eu possa corrigir. E aí aqui já na página 5 nós já estamos falando a respeito das divisões, das modalidades esportivas, o que é cada uma das coisas. A primeira modalidade esportiva que nós abordamos neste bimestre foi o esporte de rede, tênis de campo, Ele pode ser tanto de rede quanto de parede, em outras variações que nós vamos ver logo à frente. Então, eu expliquei minuciosamente toda a dinâmica do jogo, como ele é praticado e as formas de ser praticado, o tipo de equipamento utilizado no jogo. Aqui já tem uma primeira questão, que eu acabei pulando também na página 5 para vocês responderem. Na página 7 também tem uma outra questão para vocês responderem. Na página 8 nós falamos um pouco a respeito da parte prática, do gesto motor, do gesto técnico do tênis, utilizado no tênis de campo ou de quadra, Aí aqui uma forma adaptada de jogar o tênis, dentro de uma aula de educação física. Então eu expliquei para vocês isso em aula, como seria executado, esse tipo de jogo, toda a dinâmica. Aí aqui nós já estamos falando de um esporte que também utiliza raquete e bolinha, porém ele não tem uma rede separando os atletas que se enfrentam. Os atletas se enfrentam, porém rebatendo a bolinha contra a parede, tá? Então esta é a diferença para o esporte tênis, que é o raquetebol, Então ele é um esporte de parede, que também utiliza raquete. E aí foi explicado toda a dinâmica do jogo, a origem do jogo, como ele é praticado. Aqui é uma espécie de brincadeira chamada ordem, uma dinâmica para treinar os gestos motores do raquetebol e também do tênis, Então toda a dinâmica da brincadeira aqui, como ela deveria ser realizada na prática. E eu até sugeri também para vocês, se vocês pudessem realizar em casa, seria bem legal. Aí aqui nós já adentramos aos esportes de invasão, que nós abordamos principalmente o futsal, que é uma variação do futebol de campo. Então no futebol de campo nós temos 11 contra 11, no futsal nós temos 4 jogadores de linha e um goleiro contra 4 jogadores de linha e um goleiro do outro lado. Então são 5 jogadores por equipe, certo? E aí eu expliquei toda a dinâmica do jogo para vocês, a história do jogo. Aqui nós fizemos em aula também esta atividade, onde vocês deveriam responder cada uma das modalidades, onde ela é praticada e os implementos utilizados em cada uma destas modalidades.
Então, relembrando novamente que implementos são os objetos que são utilizados no jogo, como por exemplo no futsal o implemento utilizado é a bola, né? E aí em cada um destes outros aqui vocês deveriam colocar onde é praticado e o implemento utilizado. Aí aqui na página 14 vocês têm algumas questões também para responder, né, a respeito do futsal. Aqui na página 15 nós já entramos um pouco na parte mais técnica do jogo, né, onde são explicados algumas situações de jogo, né, tanto individualmente quanto de grupo. E aqui também nós demos uma boa explicação, né? Tem uma atividade prática a respeito do jogo, uma curiosidade, né, a respeito do melhor jogador de futsal de todos os tempos, as posições do futsal, né? Então cada jogador, assim como no futebol de campo, tem uma posição específica dentro de quadra, ele vai ocupar uma faixa etária pré-determinada, né, dentro de quadra durante o jogo, vai ter uma função bem específica. Falamos também um pouco a respeito do goleiro, as habilidades individuais e coletivas desenvolvidas e trabalhadas no jogo de futsal, uma atividade recreativa, que é o bobinho, que pode ser feito tanto com os pés quanto com as mãos, né, em forma de aquecimento para a parte principal do jogo ou da aula em si. Aí aqui vocês tem esta questão para responder, né, a respeito de uma vivência prática do jogo. Aí aqui nós temos exemplos de condução de bola, que são a respeito do gesto motor do jogo, né, de controle de bola. Aí aqui nós falamos um pouco a respeito de situações de ataque e defesa do futsal, né? Quem ataca, em que situação um determinado atleta ou equipe está em situação de ataque e em qual determinada situação um determinado atleta ou equipe está em situação de defesa. Então eu expliquei detalhadamente em aula o que é cada uma das coisas, e aí vocês tinham algumas questões aqui também para responder, tá? Então quem não fez essas atividades, lembrando, tudo isso vai valer nota, né? Na nota final, na média final de vocês do bimestre. Então vocês precisam responder todas essas questões da apostila, muito bem pontuado, tá? Aí aqui um exemplo de jogo reduzido, né, que é muito praticado em todas as modalidades esportivas, tanto no futsal, quanto no vôlei, quanto no basquete. Esses esportes coletivos, principalmente, né? O vôlei nem tanto, que é um esporte de rede, mas esses esportes coletivos de invasão, onde uma equipe pode invadir a área da outra equipe, é, é de é muito corriqueiro, né? Realizar esse tipo de jogo aqui para aprimorar as habilidades, o tempo de reação dos jogadores, né? Como reagir em uma situação de pressão com pouco espaço. Aí aqui mais uma questão para vocês responderem. Aqui mais 3 questões também, certo? E aqui por fim, estas últimas questões aqui também que vocês precisam responder, o que é cada uma das coisas, o que são esportes de invasão, como é dividida a pontuação do tênis de campo, aí vocês vão explicar detalhadamente como ocorre, qual é a principal diferença entre o futsal e o futebol de campo. Vocês também vão colocar aqui as principais diferenças entre uma modalidade esportiva e a outra. Qual o número de jogadores oficial em uma partida de futsal? Vocês também vão responder aqui embaixo. O jogador responsável pelo ataque no futsal é chamado de... Aí vocês vão colocar a posição do jogador que é responsável pelas situações de ataque das equipes no futsal. Qual a finalidade do esquema tático? Esquema tático são as posições das equipes dentro de jogo, né? O desenho tático de cada uma das equipes dentro do jogo. Como cada equipe vai distribuir
os seus jogadores dentro de campo, dentro de quadra. Então isso se chama esquema tático. Aí vocês vão colocar aqui também. Com a finalidade de cada jogador ter uma posição específica dentro de quadra, tá? Aí vocês vão responder aqui. Qual que é o principal objetivo disso, né? Cada modalidade esportiva possui um alvo específico. No futsal, o alvo é... Aí vocês vão responder. Qual o principal alvo no jogo de futsal? Identifique nas imagens abaixo as relações aplicadas no futsal. Aí vocês vão dizer, nesta imagem, qual fundamento o jogador está praticando aqui? Nesta imagem, qual é o fundamento que o jogador está praticando aqui? Qual o movimento que ele está executando nesta imagem e qual o movimento que ele está executando nesta? A relação jogador-bola é considerada a principal em uma modalidade coletiva. O que um jogador precisa fazer para obter uma boa relação jogador-bola? Aí vocês vão responder essa também, tá? Qual é o principal fundamento que ele precisa ter para ter esta relação jogador-bola? E por último, quais são as posições específicas dos jogadores aplicadas no futsal? Aí vocês vão dizer cada uma das posições específicas do jogo de futsal que vocês aprenderam anteriormente, tá, pessoal? Então a nota de vocês vai ser composta desta maneira, tá? O trabalho de futsal que eu pedi para vocês fazerem, tem o vídeo lá que eu gravei também, muito bem explicado no portal de vocês aí no site do Educar. É só vocês entrarem lá na aba Educação Física que vocês vão encontrar a aula, tá? Para quem não fez o trabalho ainda, assistam a aula lá e façam o trabalho. E todas estas questões, né, e perguntas que tem aqui na apostila de vocês do segundo bimestre, vocês devem responder e enviar para a escola para que eu possa dar a nota final de vocês deste bimestre. Certo, pessoal? Então a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.